uma palavra que vem de Deus para fortalecer o meu coração, o seu coração, para nos encorajar, para nos fazermos entender que ainda há esperança para nós, irmãos. Ainda há esperança para você. A Bíblia começa dizendo que Jesus então retirou-se para um lugar deserto. Isso eu estou lendo em Mateus capítulo 14, versículo 13. E assim que ele retirou-se dali no barco para um lugar deserto, a multidão ficou sabendo que Jesus estava passando para o outro lado. A palavra diz para nós que as pessoas então começaram a ir até Jesus. Pessoas que estavam doentes, pessoas que tinham seus entes queridos doentes, pessoas que estavam com dificuldades na vida. De qualquer forma, pessoas que talvez acreditem estavam endemoniadas. Todas elas foram levadas até Jesus, que eles souberam que Jesus estava lá no deserto, na parte afastada das casas, e eles levaram essas pessoas para Jesus. Quando Jesus então vê esta multidão, a Bíblia diz então que Jesus se compadeceu dessas pessoas, e ele então começou a ensinar a palavra de Deus. Ele começou a falar as boas notícias do céu para as pessoas, e ele começou a curar. Ele começou a curar aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam com câncer, acredito eu, aqueles que estavam com febre, aqueles que estavam endemoniados, aqueles que estavam com qualquer tipo de enfermidade, que chegaram até ali. Jesus foi curando todos. Agora imagine você, aquela multidão de pessoas ali ouvindo Jesus pregar a palavra de Deus, e o horário foi passando, eles nem queriam sair da presença do Senhor. A hora então foi ficando avançada, foi passando, e os discípulos, eles se preocuparam com a multidão, e eles chegaram até Jesus e disseram: mestre, a hora já é avançada, essa multidão está aqui, faz muito tempo que essa multidão está aqui diante do Senhor, já foram curadas, já se alegraram, já foram ensinadas, mas elas estão com fome, elas ainda não comeram nada, não foi servido nada ainda para elas, nem um lanche foi servido. Tem mulheres aqui que estão com criança, amamentando. Isso é eu vivendo a palavra. Tem mulheres amamentando crianças, elas estão com fome. Despede todos para que eles saiam pelas aldeias e comprem comidas para si. Jesus olha assim para os discípulos e diz assim: não é preciso que eles vão embora, não é preciso que essa multidão saia daqui sem comer nada, dê vocês mesmos de comer para elas. Os discípulos então ficaram pasmos. Como é que nós vamos encontrar tanta comida para dar para estas pessoas? Aonde nós vamos encontrar? Jesus disse: dê vocês mesmos de comer para elas. Jesus acreditou que os discípulos, eles eram capazes também de contribuir com a obra de Deus. E eles então saíram procurando no meio daquela multidão, acredito, talvez até mais de 10 mil pessoas, porque só homens, melhor dizendo, era quase 5 mil. E falavam para um: o que tu trouxe para lanchar? Esse dizia: eu não trouxe nada. Aquele outro dizia: eu também não trouxe nada.
E assim todos foram dizendo que não tinham levado nada. Mas ali tinha um que tinha levado alguma coisa. Tinha uma pessoa que quando foi para lá, a mãe se preocupou. Meu filho, leva estes cinco pães, esses 2 peixes para te merendar. Porque tu não sabes que horas que tu vem daí. Tu não sabes que horas Jesus vai despedir, vai terminar este culto. Então leva este lanche aqui para te comer. Eu posso até ouvir aquele filho dizendo assim: não, mãe, não precisa não. Eu não vou demorar. Mas a mãe insistiu e disse: leva. Pode ser preciso. Se não precisar, tu traz de volta. Ou tu dá para alguém. E ele então levou. Até que os discípulos encontraram com ele e disseram: o que tu trouxe para te lanchar? Ele disse: a minha mãe me deu 5 pães e 2 peixes para me trazer para lanchar, mas os peixes são pequenos. Ele disseram aqui: dê aqui para nós, para que a gente possa levar para Jesus. Ele está pedindo alguma coisa de alguém que trouxe. E aí eu pergunto nesta noite para você: o que você trouxe para Jesus nesta noite? O que você trouxe? Você pode dizer assim: ah, pastor, eu trouxe um coração agradecido para Deus, graças a Deus, muito bem. Ah, pastor, eu trouxe um louvor para Deus, glória a Deus. Eu trouxe a minha vida para o Senhor, aleluia, muito bem. Eu vim adorar a Deus, eu vim agradecer a Deus, aleluia. De certo que isso é bom, porque você trouxe algo para oferecer para Deus. E eles então chegaram até Jesus e disseram: mestre, teve uma pessoa que trouxe 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: muito bem, isso aqui é o suficiente, ainda vai sobrar. Jesus não precisa de muito para fazer milagre na minha vida e na sua vida. Jesus não precisa que você tenha muita coisa para que o milagre aconteça na tua vida, não. Talvez você está se preocupando que para Jesus operar na tua vida você precisa ter muita coisa, não, irmãos. É preciso que você tenha somente, aleluia, um coração aberto para Deus, confiante em Deus, que você apresente o pouco que você tem diante de Deus e diga: Senhor, o que eu tenho é esse aqui. Mas o Senhor é o Deus que faz do pouco muito. O Senhor é o Deus que diz que se eu for fiel no pouco, o Senhor vai fazer esse pouco se tornar muito. E Jesus disse assim: agora mande que esta multidão se sente bem comportados. E aqui Jesus nos dá uma lição, que para a gente receber de Deus é preciso nós estarmos comportados diante dele. Jesus poderia deixar as pessoas andando de um lado para o outro, ir e voltar, mas Jesus disse: não, mande que eles sempre se comportem, reverenciem, para que eles possam ouvir e ver o que Deus vai fazer. Sabe que quando a gente anda de um lado para o outro, quando a gente não fica comportado diante de Deus, Deus ele fala, a gente não ouve, Deus opera, a gente não vê. E Jesus disse, repito, manda que eles sentem. E eles sentaram. E Jesus então começa, diz a palavra de Deus, que Jesus então pegou o pão e os peixes erguendo, dando graças a Deus, versículo 19, e os abençoou, e partindo os pães, eu vejo Jesus pegando o pão, ou os pães, e partindo, e tirando os pedaços, igual o trabalho de ser, igual a ceia do Senhor que se faz.
que a gente pega o pão e começa a rasgar o pão, a tirar um pedacinho, e vai botando os pedacinhos, e vai botando. Eu vejo Jesus também pegando os pães e rasgando os pães, tirando os pedaços, e entregando para os discípulos, e os discípulos levando os pães rasgados para a multidão, e a multidão começava a meter a mão e tirar os pedaços, e quanto mais eles tiravam, mais pedaços de pães aparecia. Quanto mais eles tiravam, mais apareciam os pães e os peixes. Jesus ali estava nos ensinando, ou ensinando a multidão, que assim como ele estava rasgando aqueles pães para que as pessoas viessem pegar e comer os pedaços, Jesus estava ensinando que um tempo depois a sua carne também ia ser rasgada do mesmo jeito. Quando a gente passa lá para a crucificação de Cristo, a gente vê então que depois que eles então prendem Jesus, os soldados pegaram o Senhor sem nenhuma compaixão, usaram de vara, usaram de chicotes, prenderam Jesus no mourão e começaram a espancar o nosso Salvador. Batiam com as varas e com os chicotes. Eles batiam, que quando eles puxavam, arrancavam os pedaços da carne de Cristo. Aqueles pães que Jesus rasgou lá no deserto e deu para a multidão, agora a carne de Cristo agora era o pão da vida que estava sendo rasgado, e para que as multidões viessem pegar, comer e alimentar-se. E nós precisamos cada dia estar comendo deste pão. É por isso que você está aqui nesta noite, porque você também comeu deste pão que foi rasgado. E você precisa continuar comendo todos os dias. Glória a Deus. E é por isso que nós iremos celebrar nesta noite a ceia do Senhor, o pão que representa o corpo de Cristo sendo rasgado, e o vinho que representa o sangue de Cristo derramado por nós. Nós precisamos cada dia permanecer e desfazer isso. Todas as vezes que vocês fizerem, façam isso em memória de mim. Devemos fazer em memória de Cristo, que Ele entregou o seu corpo para ser rasgado, para alimentar você e a mim, para alimentar todos aqueles que estão com fome. E nós temos que continuar fazendo isso, irmãos, para que venhamos nos manter de pé na fé. Precisamos estar comendo deste pão, que nos fortalece e nos mantém de pé. Glória a Deus, glória a Jesus.